Ai, ai. Bom, vamos dar uma pulada aqui na pauta, porque a Bárbara tocou no assunto, falando em Bolsonaro, ele fez discurso hoje. Adivinha onde o Bolsonaro estava hoje? Vou dar 3 chances. Ele foi visitar um hospital, ele foi visitar uma creche, ou ele foi visitar um evento militar? Qual vocês acham que é a alternativa certa? Claro que foi um evento militar, Sim. claro. Ele não perde uma boca livre, né? É impressionante, né? Ele estava num evento da Marinha, lá no Rio de Janeiro, discursou lá para os seus apoiadores, e ele disse a seguinte frase, que se vocês querem paz, então é preciso se preparar para a guerra. Afinal de contas, que catso de guerra é essa que ele está anunciando, que eu não sei? Eu não entendo. Eu não entendo. Nós estamos em guerra, eu não estou sabendo, gente. Contra quem? Eu acho que são os 2 neurônios que ele tem, um brigando com o outro aí, por isso que sai essas asneiras por aí, viu? Olha, eu queria só... É igual quando eles falam dos comunistas. Não, precisamos combater o comunismo. O comunismo tá vindo aí, o comunismo vai dominar o Brasil. Mas que comunismo que é esse? Os comunistas estão infiltrados no Brasil? Eu não tô sabendo também. É, exatamente essa coisa de jogar também o voto impresso. Ele joga essa coisa do voto impresso para dizer, se não tiver voto impresso, que ele sabe que não vai ter, ele joga isso para dizer, eu não me candidato se não tiver voto impresso. Ou seja, se ele conseguir uma anistia, de alguma forma, ele fala, eu não me candidatei porque não teve voto impresso. E aí ele quer tumultuar, né? É a mesma cartilha, cartilha do Trump, a mesma coisa que o Trump fez lá nos Estados Unidos na campanha do ano passado, reclamou pra caramba dos votos que chegaram pelo correio, reclamou pra caramba dos votos impressos, né? O Bolsonaro tá... Mas note, Aldrin, o Trump tem muito mais força, porque o Trump teve 97 milhões de votos, não teve isso? Ou 79, eu sou meio disléxica, mas o Trump teve 70 e poucos milhões. Teve muito voto, e o Trump tem uma força. Sim. E o Trump conta com apoio até hoje de muito republicano, porque os republicanos sabem que eles serão eleitos pela força do Trump. E coisa que o Trump ainda tem gente lá que trata ele como presidente, e tem uma força eleitoral muito grande. Sim. O Bolsonaro não tem nada, o Bolsonaro está abandonado, ele está acabado e está acabando com o Brasil. E é uma coisa... E o Bolsonaro tinha o Guedes, que hoje em dia está desacreditado, nem o próprio Guedes mais acredita no Guedes, né? O Guedes está sendo abandonado por todo mundo. O Guedes é um jogador, todo mundo que você conversa, que conhece o Guedes, eu tenho gente muito próxima a mim que já foi sócia do Guedes, que conhece ele intimamente e fala, ele é um jogador, ele tem um ego do tamanho de um bonde, ele queria ser ministro, ele chegou lá e não deu certo. E as pessoas hoje em dia estão saltando fora do barco, já saltaram. Quem está do lado do Guedes hoje em dia? Acho que ninguém. Completamente isolado. Virou uma chacota até, né, Bárbara? Virou uma piada. Você ouviu a última do Guedes e tal? Aliás, vocês viram a última do Guedes? Hoje ele repetiu que o Brasil está num crescimento em V. V só se for de vexame, né? Porque não é possível isso daí. V de viajou na maionese. Vamos dar uns dados de uma pesquisa. Vê o que não quer. Para inglês, ver. É isso. Exato, exatamente. Saiu uma pesquisa pela Quaest Consultoria. Acho que vale a pena a gente comentar, inclusive, porque vai de encontro a esses dados aí que a Bárbara acabou de citar, do Eurasia Group. Eles mostram aqui que a intenção de voto para presidente tem um cenário complicadíssimo para o Bolsonaro em 2022. O ex-presidente Lula está liderando a pesquisa do voto espontâneo, aquele em que não se apresentam os nomes dos candidatos. 23% das intenções de voto para o Lula, Bolsonaro com 15% e Ciro Gomes com 1% dos votos. Repetindo, quando você não apresenta os nomes, tá? Quando a pesquisa é espontânea. Quando apresenta os nomes dos candidatos, aí o Lula pula para 46% da preferência dos votos, o Bolsonaro fica com 26%, João Dória e Ciro Gomes
ficam com 8% e 6%. Desculpa, o Ciro Gomes com 8%, o João Dória com 6%, Rodrigo Pacheco com 1 ponto. Então, repetindo, o Lula, quando a pesquisa é estimulada, ele vai para 46% das intenções de voto. Isso é quase, está dentro da margem de erro, é quase vitória no primeiro turno, praticamente. É possível, segundo essa pesquisa. E a reprovação ao governo Bolsonaro atingiu a marca de 48% da população. Quem considera o governo ótimo ou bom, somam 24%. Olha, 24% das pessoas. O que acontece com esses 24%? Eu não me conformo que ainda tenha 24%. É o mesmo número. Esse número não mudou, viu? Eu sei, mas essas pessoas não leem, não veem televisão, não ouvem a grande verdade. Como é que pode isso, Aldrin? Eu não me conformo. Elas não veem, não ouvem o cara falar. Gostam tanto do homem, mas não ouvem o que ele fala. Porque não é possível que alguém que ouça o Bolsonaro falar ainda dá corda para ele. Não é possível, não é possível. É irracional. Eu estou tentando ser imparcial. Mas não consigo, não é possível, não é possível. A questão não é nem de parcialidade ou não, né, Bárbara? A gente repete isso aqui todo dia no programa. Bolsonaro, o bolsonarismo, ele escolheu ficar fora do campo democrático. Bolsonaro ataca a democracia. Bolsonaro está afastado do debate que discute direita e esquerda, o que é bom para o país e o que não é. O Bolsonaro, ele quer destruir as instituições. Ele está fora da democracia. Por isso a gente não pode, não tem como apoiar um discurso desse, não tem como apoiar uma plataforma dessa. Se é que dá para chamar isso de plataforma. Então, agora, Aldrin, esses 24% aí são os eleitores dele, esses votos eles estão cristalizados, não estão? Estão, então, é o que a gente está falando. É um número que está aparecendo já há vários meses, está em torno de 25%. Os apoiadores fiéis que não largam o Bolsonaro de jeito nenhum, vão morrer abraçados com ele. Enquanto não sai um nome definitivo aí, um ou alguns nomes para a terceira via, a polarização vence. Bolsonaro e Lula. Não, quem está ganhando mesmo é o nem, né? Nem Bolsonaro, nem Lula. Exatamente. 58%, né? Exatamente. Esse é o nem. Ou seja, essa coisa que eu não entendo o Christopher Garman, quando ele fala que não tem a viabilidade de uma terceira via, sendo que 58% das pessoas não quer nenhum nem outro. É isso que eu não entendo. Como é que não tem a possibilidade de uma terceira via? É que se não surgiu ainda esse nome, é porque não existe esse nome, será que é isso? Porque os nomes possíveis, eu conversei com alguns marqueteiros, galera que trabalha com política, eles não acreditam que os nomes que estão disponíveis aí no ar sejam capazes de despertar paixões em um ano. Mas o Collor, por exemplo, um ano antes da eleição, ele nem era conhecido. Um ano e meio antes da eleição, ele não era conhecido. Um ano e meio antes dele ter sido eleito. Então, eu não sei, pode ser que... essa coisa que o Garman falou, e se vem um Datena da vida? E se vem o Silvio Santos? Credo. Agora, Bárbara, com relação ao governador João Dória, né? O governador João Dória sempre gosta de lembrar que quando ele concorreu à prefeitura de São Paulo, ele começou lá atrás nas pesquisas. Agora, naquele momento, ele era novidade. E agora o governador João Dória tem uma rejeição altíssima e uma dificuldade enorme de falar com os outros estados. Ele não consegue. É mais ou menos. Essa história do Dória, ele falou isso aqui na entrevista que ele deu pra gente também. Mas uma coisa é você ter 1% de intenção de voto em São Paulo, que é a cidade dele, onde ele mora, onde ele vive. Ele é uma figura conhecida, ele fazia televisão. Ele reverter isso numa campanha eleitoral local. Agora, numa campanha nacional, como é que o Dória vai ganhar votos no Amapá, no Maranhão? É complicado. Veja como é interessante. Nos Estados Unidos, o Trump conseguiu fazer toda a imagem dele como candidato a presidente durante 11 anos fazendo o aprendiz, que ele
botou lá aquela banca. Ele nem é um grande homem de negócios nem nada, mas ele se fez televisivamente como um homem de negócios com aquele programa de televisão, né, que era Money, 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 né, que ele fazia um grande homem de negócios e tal. E aqui no Brasil, quem apresentava esse programa era o Justus e depois era o Dória. O Dória fez uma temporada. E o Dória não capitalizou em cima disso, né? Não fez a menor diferença ele fazer o programa ou não. É verdade. Ele não é conhecido nacionalmente pelo programa, ou o programa não teve o menor impacto no Brasil. Mas nos Estados Unidos, até hoje, o Trump é tido como um grande homem de negócio por causa desse programa. O Trump, aqui entre nós, não sei a opinião de vocês, mas eu não acho ele um bom comunicador, não. Agora, é interessante... Eu estou lendo esse livro aqui, Aldrin. O que é? Eu estou lendo esse livro aqui, que se chama A Constituição do Conhecimento, a Defesa da Verdade, do Jonathan Rauch, que é um professor e tal. E ele fala de como que o Trump usou toda essa propaganda e tal, e como que ele fez para ser presidente. E aí ele fala justamente que ele acha o Trump um grande comunicador, porque essa coisa dele repetir é um pouco como o Silvio Santos. Ele fica e repete, só que ele repete para uma parcela da população que ele meio que incute, né? Como quando a gente vê o Hitler falando, você fala, como é que a população, como é que esses caras achavam o Hitler um grande... Porque ele está falando, não é pra gente. Ele está falando para uma parcela da população que quer ouvir aquilo, que estava louca para ouvir aquilo. Mas o Hitler era um grande orador. O Hitler tinha capacidade de ficar fazendo discursos longuíssimos ali, com eloquência, inflamado. Você nunca viu o Trump numa situação dessa? Era repetindo um monte de bobagem. Sim, também. Um monte de bobagem. Mas era porque era um monte de gente que estava desiludida, que estava com raiva, eles falam para uma parcela da população, esse que é eles repetem uma frase. Exatamente, é um negócio alucinado. Mentira. É um monte de mentira, tipo a Terra é plana, tipo o Obama é nascido islâmico. Esse é o ponto. Esse que é o negócio. Eu acho que antes da gente avaliar a capacidade de comunicação do candidato, a equipe que está por trás do cara tem que identificar qual é a fatia do público que está se sentindo abandonada. Qual é a parcela do eleitorado que se sente abandonado? O que essas pessoas gostam e querem ouvir? Frase tal, escreve meia dúzia, 10 frases ali, curtas, de alto impacto, com força. Vai, candidato, repete isso aqui até morrer que você vai ganhar a eleição. Exatamente. Resumindo, é isso. Exatamente. Aldrin, é só a gente lembrar, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro ia para as entrevistas, com escrito Deus, família e pátria, né? E aquilo ali as pessoas achavam que era uma pesca. Não, aquilo era marketing mesmo. Ele conseguia passar o recado de maneira gratuita nas emissoras. A grande verdade.